Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Pai eterno, nosso Senhor e Salvador. Glórias e honra e majestade sejam a Ele devidamente prestado. Por quê? Porque o Senhor, primeiramente, Ele é bom. E Ele vem nos trazendo hoje no Salmo 133 uma bênção para nossas vidas. Quando nós compreendermos a sua vontade, o seu querer em nossos corações em relação àquilo que a gente tem que viver. E vamos viver para a glória de Deus, segundo a sua palavra mesmo, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nos falar sobre a excelência da união fraternal, porque o desejo de Deus é que nós sejamos um. Lá em João capítulo 17, o seu nosso Salvador, Jesus Cristo, ele ora ao Pai, pedindo: Pai, que eles possam ser um, como eu contigo sou um. Olha que oração maravilhosa. Então a gente vê aí no decorrer das nossas vidas, na nossa vida, até na nossa caminhada cristã, as desavenças, as desuniões, os pleitos, as guerras, as contendas, as facções que existem no meio do povo evangélico. Cada igreja quer deter uma verdade, dizendo que é a santa, que é a verdadeira, com suas doutrinas antibíblicas e extrabíblicas. E assim vão contaminando a mente das pessoas, e as pessoas tornam-se inimigos uma da outra, por questões didáticas, questões de conhecimento, até humano, porque a sabedoria que vem de Deus ela é pacífica, ela é temperada, ela é moderada. Não é como a sabedoria humana, que ela é animal, demoníaca e terrena, como diz Tiago. Então, sabe, como é bom que nós vivêssemos em união, uns para com os outros. As denominações se abraçando, se beijando, glorificando a Deus, o único e verdadeiro, porque cada um crê no Cristo. Mas se a gente analisar, cada um apresenta um Cristo, um caminho diferente do que realmente a palavra aponta. Com as suas doutrinas: ó, você não pode comer isso, você não pode beber isso, você não pode vestir isso, você não pode andar nisso, você não pode fazer aquilo, aqui é dessa maneira, aqui a doutrina é essa, aí o outro já pode, o outro já faz, o outro já é igreja inclusiva, o outro já não aceita. Então, sabe, Paulo pergunta: por acaso está Cristo dividido no meio de vocês? Para que diga: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Cristo, né? Paulo pergunta sobre isso, o apóstolo Paulo pergunta, porque havia esse litígio, essa contenda também lá na igreja de Corinto. As pessoas gostavam mais. Hoje é assim a mesma coisa. Hoje o pastor fulano é o que presta, o pastor, o outro já não vale nada, aquela coisa todinha. Pastores se levantam contra pastores, denominação contra denominação, e fica tudo aí nas redes sociais. O mundo vendo a bagunça no mundo evangélico, da desunião, e as pessoas querendo pregar ainda a salvação de Cristo, pregar o caminho, a verdade, a vida de Cristo, e vivendo dessa maneira. Então, sabe, diz aqui: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde? Aonde há união, aonde há comunhão dos santos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aí Deus ele se manifesta. Ele se manifesta pelo nosso amor, ele se manifesta pelas nossas orações, ele se manifesta através da nossa união. Como é bom e maravilhoso, diz o salmista aqui, que os irmãos vivam em união. Porque hoje fica difícil você pregar o evangelho para alguém vivendo dessa maneira. Às vezes você prega igual a mim, eu prego aqui pela internet, a pessoa aceita a palavra que eu estou pregando de Cristo, vai procurar uma igreja na sua região e chega lá, sabe, ver que a igreja é totalmente nada daquilo que eu falei, por causa de questões denominacionais, questões religiosas, né, sabedorias humanas.
o declive espiritual dessas igrejas são muito grande, porque Deus, Ele quer que nós vivamos em união com Ele. Ele quer que nós estejamos gratos a Ele, unidos num só corpo, porque é um só corpo, há um só Deus e Pai, há um só Espírito, e Ele quer que nós sejamos igualmente isso. Há um versículo que diz que aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito para com Ele. Assim nós possamos também nos unir uns aos outros em amor e gratidão, respeitando a mente das pessoas, não concordando, mas também não desfazendo, mas respeitando, para que, unidos em Cristo, eu fico imaginando quando é que chegaremos lá no céu, tantas igrejas, tantos irmãos desunidos um com o outro por causa de doutrinas de homens, né? E como é que contemplarão a face do Senhor? Não há como, né, irmãos? Então vamos nos unir, vamos orar uns pelos outros, bendizer a Deus juntamente para a glória e honra do seu santo nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Baruch Hashem Elohim Adonai. Eclésia, pelo bem dos que te amam, evangelista Sérgio Soares, que Deus lhe abençoe e lhe guarde, em Cristo Jesus. Amém.